O enfrentamento à epidemia de coronavírus foi o tema central dos debates e votações na Câmara nesta semana. Com álcool em gel e máscara à disposição o tempo todo, os deputados votaram vários projetos relacionados ao assunto. Um deles foi o decreto de calamidade pública. A proposta obteve apoio unânime e rendeu muitos discursos no plenário. A mensagem, ela deixa claro que o objetivo é permitir que o governo possa ter alternativas às metas fiscais. O decreto legislativo, ao reconhecer o estado de calamidade pública no Brasil, permite o descumprimento das metas fiscais previstas na LRF. E o governo passará a ter condições orçamentárias e financeiras para fortalecer o SUS, que é o principal instrumento para combater a expansão da epidemia, e adotar medidas no campo econômico que vai garantir uma renda mínima universal para a população brasileira, de modo que nos permita garantir o confinamento e as outras medidas orientadas pelo Ministério da Saúde, que vão impedir a expansão sem controle, a propagação sem controle desse vírus. A minha ponderação, senhor presidente, e já conversei com o deputado Orlando, era o seguinte: no nosso decreto legislativo, a única obrigatoriedade é que, bimestralmente, nós vamos avaliar aqui na Câmara, com a vinda do ministro, o que ele fez, quais são as ações que foram tomadas e assim por diante. Eu interpreto, o PDT interpreta, que é importante dizer algo assim: o Poder Executivo publicará mensalmente relatório circunstanciado com os custos de cada medidas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Então, tomei medida A, tantos bilhões, impacto no resultado primário dessa maneira. O que as empresas precisam, de fato, é liquidez. Elas precisam ter recursos, elas precisam ter capital de giro. Elas não vão conseguir pagar os seus tributos. Nós precisamos aqui, inclusive, aprovar algumas leis urgentes para poder flexibilizar as relações trabalhistas, para poder fazer com que as empresas dêem licença sem demitir, porque demitir no Brasil custa caro. No Brasil, para você demitir, é multa de fundo de garantia, é férias, é 13º, e as empresas não vão ter nem esse dinheiro para poder fazer isso. Os recursos vão cair, a arrecadação do governo vai cair, então de fazer de forma planejada, começar a fazer o diferimento dos tributos, dar bastante tempo para as empresas poderem manter, girar, continuar girando, serem criativas. E nós, parlamento, temos que estar com essa sensibilidade o tempo todo, percebendo o que está acontecendo. Responsabilidade com a população. Nós já temos, nas últimas 24 horas, 475 mortos na Itália em um dia, presidente. E o crescimento geométrico do Brasil é parecido com o crescimento geométrico da Itália no início da crise lá, quando eles também não decretaram a suspensão das atividades. O governo não está preocupado com a saúde das pessoas, o governo está preocupado com a saúde dos mercados, porque nós precisamos urgentemente garantir direitos para suspender o trabalho hoje, para que o povo não morra amanhã. Nós precisamos urgentemente garantir uma bolsa renda mensal básica para os camelôs, para os trabalhadores de aplicativo, para os quase 40 milhões de brasileiras, que são a maioria dos informais, e brasileiros que estão na informalidade. Nós precisamos parar a atividade do Brasil. Tenhamos serenidade para ver o óbito bem perto de nós. O pânico está tomando conta da população e tem uns que ainda estão fazendo piada, pela rede social, piadinhas o tempo todo com algo tão grave, com algo tão sério, que é essa doença que ainda não tem cura, ainda não tem prevenção. É piada de tudo quanto é forma. E a gente sabe que alguém próximo de nós virá a óbito. Isso é só uma questão de tempo. Essa questão de se conter, de pedir que o pessoal permaneça em casa, é mais do que uma necessidade. É uma questão de sobrevivência. Então, ficar em casa hoje, como já foi dito aqui, é um dever e um direito ao mesmo tempo. E a gente precisa construir isso. Nós do PSB fomos
conversar com o ministro da Economia. Tivemos uma reunião de mais de 2 horas com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e levamos 25 propostas de medidas emergenciais para que o ministro da Economia tome, para que o governo tome, para proteger a saúde, a assistência social, os empregos e as empresas brasileiras que geram esses empregos. São 25 medidas emergenciais. A conversa com o ministro foi extremamente respeitosa, amistosa. O ministro reconheceu a propriedade de quase todas as nossas sugestões. Naturalmente que nós temos divergências. Por exemplo, nós do PSB defendemos a suspensão do teto de gastos por 2 anos. Ele discorda dessa medida. Mas, salvo essa proposta e uma outra, todas as outras foram reconhecidas pelo ministro Paulo Guedes como muito importantes. Cito 4 exemplos. Primeiro, o aumento do valor do benefício do Bolsa Família, pelo menos temporariamente, por 3 ou 4 meses, para que as famílias consigam fazer frente às suas necessidades. O apoio aos trabalhadores informais e aos trabalhadores intermitentes, que serão os principais prejudicados numa crise como essa. A extensão do seguro-desemprego aos trabalhadores de empresas afetadas pela crise, como, por exemplo, garçons ou cozinheiros de restaurantes que vão interromper os seus trabalhos, ou do setor cultural, dos mais afetados por essa crise. Então, estende-se o seguro-desemprego desde que as empresas não demitam essas pessoas. Isso, ao mesmo tempo, reduz o custo da empresa para que ela não quebre. A abertura de uma linha de crédito no BNDES para garantir liquidez a micro, pequenas e médias empresas, especialmente as mais afetadas pela crise. O Parlamento, senhor presidente, a todo momento correspondeu às expectativas desse país e, novamente, o está fazendo. Estamos aprovando o estado de calamidade? Sim. Estamos reconhecendo a importância do estado de calamidade hoje em nosso país? Sim. Mas estamos aprovando também, senhor presidente, junto com esta medida, uma comissão específica deste Parlamento que não só vai acompanhar o que vai ser feito pelo governo federal, mas deve e tem a obrigação, deputado Lippe, de sugerir medidas fundamentais que atinjam os mais variados setores deste país. O decreto de calamidade pública foi aprovado e agora permite ao governo gastar mais recursos para enfrentar a pandemia de coronavírus. Durante os debates sobre o enfrentamento e as consequências do coronavírus, muitos deputados e deputadas ressaltaram a importância do Congresso e do esforço suprapartidário para se vencer o caos. Este Parlamento, presidido por Vossa Excelência, deputado Rodrigo Maia, tão atacado na última semana, no último domingo, Vossa Excelência, inclusive, como alvo nessas manifestações, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, afirma a sua importância, a importância na democracia, a sua importância em responder emergencialmente, responsavelmente à sociedade brasileira, mantendo-se aberto, mantendo-se de pé e mantendo-se responsivo às demandas e às necessidades do povo brasileiro. É importante dizer isso para que as pessoas imaginem o que seria nesse momento da sociedade brasileira com esse parlamento fechado. Aqui nós estamos para votar as medidas emergenciais, para votar as medidas sanitárias, para votar as medidas econômicas, para votar o decreto de calamidade pública que não veio como dádiva. Esse decreto veio por pressão deste parlamento, por pressão da sociedade brasileira, por pressão do setor produtivo. Não é hora para política, não é hora para partidarizar. Lamento aqueles que o queiram fazer e respeito. A democracia respeita a todos. Mas este é o momento da solidariedade. Esse é o momento de sermos, sim, um Brasil do verde e amarelo só. Depois possamos até discutir as nossas diferenças ideológicas e partidárias. A presença harmônica, a demonstração de que está colocado de lado qualquer divergência ideológica, a harmonia e a responsabilidade que esta casa está demonstrando à sociedade é uma demonstração, acima de tudo, presidente, de responsabilidade e cumprimento do seu dever. Nós fazemos parte do tripé do governo. Então, queria novamente, e fiz questão de reunir aqui,
para poder registrar essa frase de Vossa Excelência. Confesso que foi a frase que mais reverberou em todos os grupos do qual eu faço parte nas redes sociais. A segurança, a altivez de dizer que este parlamento não fechará e não vai se furtar. Assim como diz o nosso hino nacional, não fugiremos à nossa luta e à nossa responsabilidade. Nós estamos deixando de lado questões partidárias, ideológicas, que embora nos discursos ainda estejam presentes, mas nas ações nós vimos uma unidade e uma uniformidade de pensamento e de ações. Me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse colégio de líderes e dessa casa, no momento de tanta gravidade, e ver a responsabilidade de todos aqui, no intuito de aprovar medidas e propor medidas que possam preparar esse país para fazer frente a essa epidemia que agora chega ao Brasil, mas que ainda não chegou com a gravidade de outros países. É importante que todos os deputados e que a população principalmente saiba que o estado de calamidade pública acionado com fundamento no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tem esse único e exclusivo objetivo de permitir que o Estado brasileiro, que o Executivo principalmente, tenha uma maior liberdade, uma maior discricionariedade nos gastos públicos, para que ele possa, evidentemente, enfrentar a calamidade pública com os instrumentos adequados. Não se pode dar ao Executivo, em tempos diferentes, em tempos anormais, os mesmos instrumentos que se dá em períodos de normalidade, e, evidentemente, esse é um caso, e ninguém discute, de calamidade pública e que precisa ser acionado o artigo 65 da LRF. Eu nunca imaginei que dentro desse plenário eu iria ouvir oposição e governo falando sobre união, votando juntos para a população. Isso é um grande exemplo de maturidade, um grande exemplo de responsabilidade e um grande exemplo de pessoas realmente que pensam no Estado. A economia já está dificultando a expedição de licenças para a exportação de equipamentos de saúde, diminuição de juros de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, alíquota zero de impostos de importação de produtos de uso médico hospitalar e várias outras que também foram anunciadas e reforçadas hoje pelo próprio presidente da República, como reforço no programa de Bolsa Família, atraso no recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, do Simples Nacional, por 3 meses, desoneração de produtos médicos, 24 bilhões de reais para a linha de crédito pessoal, para ajudar trabalhadores autônomos e 48 bilhões de reais para empresas, socorro à aviação civil e fechamento de fronteiras, que começou com a fronteira do Brasil com a Venezuela e que já há estudos avançados na Casa Civil e em coordenação com outros ministérios para expandir para fronteiras do Brasil com outros países. Um outro tópico muito comentado pelos deputados foi sobre qual seria a melhor maneira de se evitar que o vírus se espalhe, mas não prejudicar a economia do país. Não se trata de uma gripinha, não se trata disso. Ouçam as autoridades mundiais, ouçam as pessoas que trabalham com esse tipo de vírus, ouçam as pessoas que estão no dia a dia com os doentes. Não vamos brincar com a população brasileira. Eu não quero ver os meus filhos, eu não quero ver a minha mãe, que tem mais de 60 anos, o meu pai, que tem mais de 60 anos, contaminado por conta de responsabilidade das pessoas e muito menos por conta de demagogia ou irresponsabilidade de quaisquer que façam parte desse governo ou que já fizeram parte desse governo. As orientações do ministro Mandetta estão corretas, está tomando todas as providências e em nenhum momento o ministro mandou para a aula, em nenhum momento ele mandou fechar shopping, em nenhum momento ele falou para suspender transporte coletivo. Isso é um absurdo, isso está quebrando a economia do país, vai quebrar, é uma cadeia que começa na loja do shopping e vai parar de vender, para a indústria de produzir e vai ter desemprego em massa, vai ser a maior recessão da história recente, pelo alarmismo, pela falta de cuidado no trato dessa questão, que é uma questão delicada. Nós temos que ter equilíbrio e dizer para a população que não é momento para pânico e que ela tem que ser cuidada baseada em dados da ciência. O líder não escolhe quem bate panela a favor e quem bate panela contra. O líder governa para quem bate panela a favor
mas também governa para quem bate panela contra. O líder lidera até os seus opositores num momento de crise tão profunda como a que nós estamos vivendo. Mas é preciso grandeza para isso. É preciso falar para todos. É preciso pedir a confiança de todos. E é preciso dar gestos de confiança para todos. Portanto, a minha fala aqui, mais do que uma crítica, é um apelo ao presidente da República, que ele tenha noção da grandeza do desafio que o povo brasileiro, sem querer, porque não poderia prever essa crise tão profunda, colocou nas mãos dele. Acuso o presidente de irresponsabilidade por tentar acalmar a população brasileira, evitando uma histeria coletiva. Sim, quando o presidente Bolsonaro fala para acalmar a população, como disse aqui o ex-ministro Osmar Terra, ele fala revestido da postura de um estadista, que tem que ter responsabilidade com a saúde pública, mas tem que olhar o amanhã do que essa histeria vai levar a bancarrotas à economia brasileira e, por que não dizer, mundial. Além do decreto de calamidade pública, os deputados também aprovaram a medida provisória 899 de 2019, que regulamenta a negociação de dívidas com a União. Mas no início da semana foram aprovados 3 projetos para ajudar no combate ao coronavírus. Um autoriza os estados e municípios a utilizarem saldos de repasses do Ministério da Saúde. Outro permite aumentar a venda de álcool líquido nos supermercados. Também teve o projeto que proíbe a exportação de produtos hospitalares e médicos que são usados no tratamento do vírus. Todas as propostas foram encaminhadas ao Senado Federal. No âmbito exclusivo da Câmara, foi aprovada uma resolução com regras para que os deputados possam votar à distância durante esse período de crise. Chegamos ao ponto que nós não sabemos o que será os efeitos do coronavírus no Brasil. Mas, meu amigo Osmar, a gente pode ter certeza de que o alarmismo chegou e nós estamos em um momento que nós temos que seguir o que o Ministério da Saúde e que os especialistas têm a nos dizer. Temas de interesse nacional debatidos em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Este projeto de especial 232 ele foi construído através do conjunto dos secretários municipais de saúde, do COSEMES, ou seja, nós estamos dando possibilidade ao conjunto dos municípios e dos estados utilizar os saldos financeiros que, em algumas das contas, esses recursos estão parados há algum tempo, com a preocupação da utilização por poder ter alguma restrição do Tribunal de Contas, e agora a gente permite, então, que esse recurso que está lá possa fazer frente a esta pandemia, possa fazer frente às necessidades dos municípios.